Boa noite, vamos dar início à nossa live. Tudo bem, pessoal? Oi, oi. Hoje vamos receber uma pessoa muito especial, doutora Márcia Webb, professora Márcia Webb, nossa Lady da Infecto, rainha do Ambulatório 3. Ela está entrando aqui, vou conectar. Vamos aguardar, professora. Oi! Oi, Tudo bem? Soraya, Tava tudo falando aqui, bom? a Ah, Lady da Infecto, a rainha, né, Ai, do meu Ambulatório Deus, que 3, beleza! Nossa, que título bonito, eu gostei. viu? Só Não quem, conhecia quem esse título, conhece não. lá do dia a dia, né, do Hum. Ambulatório 3 vai saber o que eu tô falando. Mas que bom, Ah, professora, estar obrigada. aqui falando com você, que bom que aceitou, né, no momento tão difícil a gente falar de um tema assim, também se posicionar, né, Sim. é muito complicado. Quero agradecer demais por ter aceito, né, o convite da gente conversar aqui nessa noite com o pessoal também que está bem sedento, né, de informação, Uhum. de compartilhar realmente todas essas angústias. Obrigada Ó, mesmo. então, Soraya, é assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você, é um prazer. É assim, eu fiquei muito feliz com o seu convite mesmo. E eu, sim, nossa, um carinho muito especial. E assim, eu acho que você tem feito um trabalho bem bonito nesses tempos. Eu vejo que você tem colocado, não só através das lives, mas você tem respondido muito pelo seu perfil mesmo, então tem usado da É, forma melhor possível, que eu acho que as redes que a gente tem disponíveis, e hoje isso nos favorece, eu acho, para disseminar informações boas, porque a gente sabe que também as redes sociais não fazem só isso, infelizmente, disseminam, infelizmente, né? né, muitas coisas que a gente não gostaria. Então, quando a gente tem oportunidade, eu acho ótimo, entendeu? Me senti muito prestigiada, muito feliz de Ah, estar aqui, tá? eu que fico muito honrada. Ai, E deixa eu obrigada. apresentar, então, né, a professora Márcia Webb, quem não conhece, quem não passou por ela, os infectologistas, pelo menos aqui, os clínicos, né, que nós passamos, tivemos o prazer, o privilégio, a honra de ser seu aluno. Então, a professora Márcia, ela é médica e professora da UFMT e é professora responsável pela infectologia hoje do Hospital Júlio Miller e doutora em medicina tropical. Então, Que além legal. disso, de todos esses títulos, todo esse carisma esse exemplo de atendimento com humanização. Então, professor, eu quero mais uma vez agradecer a gente estar aqui podendo conversar nessa noite. Ótimo, E, Soraya. e assim, eu coloquei lá semana passada, quando a gente começou a conversar, sobre o título da live. Eu até coloquei o Covid como os olhares do sistema público e do sistema privado. E da semana passada para cá, o que a gente tem discutido, né, e o que a gente tem visto é que esses olhares talvez não sejam tão diferentes assim. Né? Eu acredito que, principalmente nos últimos dias, é, os nossos desafios, tanto em quem está na rede pública quanto quem está na rede privada, os desafios enfrentados têm sido muito, muito parecidos. E eu acho que é isso que a gente vai discutir aqui nessa noite. Então, a ideia é discutir realmente esses desafios que tanto quem está na. E vão ser muito parecidos, né? Então, a gente vai realmente abranger essa discussão que não envolve só o sistema público ou o sistema privado, porque com o avançar da pandemia aqui em Mato Grosso, a gente tem vivido realmente grandes dificuldades. E para começar, eu queria começar falando já desse momento que a gente está vivendo, que é essa curva acelerada do número de casos, né? Com uma necessidade cada vez maior de internação, dificuldade de leitos, isso é sim uma realidade hoje, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Eu acho importante a gente falar que não é fake news, né? A gente está tendo sim dificuldade, não só Uhum. pelo número físico de leitos que a gente tem que falar, mas depois falar um pouco da dificuldade de equipe.
né, que a gente está vivendo também. Não adianta ter lá o leito, o respirador, se não tem quem vai atuar ali com o paciente. Então, eu queria que a senhora começasse falando para a gente sobre essa impressão da curva acelerada, da política de isolamento e flexibilização que o Estado vem adotando. Queria que a senhora começasse falando, então, um pouquinho sobre isso para a Então, gente. ótimo. Eu queria aproveitar um pouco esse gancho da sua introdução, porque eu acho que você colocou aspectos importantes. Essa doença, diferente de muitas outras, como ela chega como uma pandemia urbana, uma doença urbana. Então, primeiro que toda doença urbana, ela desperta uma atenção muito grande, porque todos se sentem vulneráveis, né? Num primeiro momento, já todos se veem com possibilidade de ter uma determinada doença. Então, essa é uma característica de doenças de disseminação muito grande e com essa característica específica, nesse caso, de ser urbana. Bom, no primeiro momento, ela aparenta ser extremamente democrática, porque ela entra e todos os suscetíveis, ou seja, a população como um todo, onde ela chegar, em qualquer cidade, é o que nós estamos vendo, em qualquer país e cidade, ela entra e os casos começam a acontecer. E, bom, num primeiro momento a gente vê que, inclusive, tem alguns estratos de população que podem ter algum risco, mas, de certa forma, todos estão em risco de doença, inclusive de doença grave. Tá, então, no primeiro momento, você tem essa distribuição até, no nosso caso específico, agora é uma situação, assim, uma particularidade brasileira. A doença esteve associada a viagens, e viagens ao exterior, inclusive. Então, o que fez com que, no começo, as pessoas que tinham oportunidade de viajar, estar fora, que foram as pessoas acometidas, até trazendo, muitas vezes, a infecção e tal. Mas, então, quando a gente vê, fala, bom, então ela vai se distribuir igual em todos os lugares. Isso, com o passar do tempo, vai se modificando. E é uma tendência, porque você vai ter dentro de uma área urbana, de uma área da cidade, você vai ter situações diferentes, inclusive de moradia, então, que propiciam mais ou menos aglomeração, situações específicas daquelas populações que vão levar a mais contato ou menos contato. Bom, então, o que aconteceu, então, já passando para a parte que você diz hoje, com essa curva crescente, o que acontece é que a doença hoje ainda está distribuída em muitas partes das cidades de Mato Grosso. A gente usa esse termo epicentro, então vamos falar que para Mato Grosso, epicentro vai ser Cuiabá, Várzea Grande, vai ser sempre, né, aquelas cidades que estão em torno da capital e tem Maior uma número, população maior. população, vai ter mais. Então, essas cidades que a gente observa é que hoje os bairros já têm, então você tem nas áreas inicialmente chamadas inclusive de áreas nobres, vier para condomínios e tal, e depois foi distribuindo, e você começa a ter distribuída na cidade quase que como um todo. A gente pode dizer que hoje está distribuída mesmo. Só que aí é que vem o aspecto que a gente leva em consideração e que não faz necessariamente o sistema privado enxergar de forma diferente do sistema público, porque os dois estão enfrentando muita dificuldade. Mas, nesse momento que ela se distribui, a gente começa a enxergar aquilo que a gente diz que é a mazela do nosso país, que é a desigualdade. Então, a desigualdade, que é um grande problema, ela aparece nesse momento, ela aparece porque talvez o acesso das pessoas aos cuidados médicos adequados não seja o mesmo em todos os locais em que a doença está, esse é um ponto, e mais do que isso, as condições para estar isolado, que é tão importante nesse momento, elas também vão diferir muito. Então, tem uma população, uma parte que vai até estar preocupada assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu estou entediada, eu estou dentro de casa, mas pode estar dentro de casa, tem condições de isolamento. E outra parcela que fala o que eu faço para sobreviver. Aí, então, você vê que a desigualdade, ela acaba impactando demais em tudo. Mas, de qualquer forma,
complementando o que você está dizendo, nós estamos por todas essas razões, porque houve um isolamento inicial bom, depois esse isolamento foi se perdendo. O isolamento social, o distanciamento, ele tem uma característica muito interessante. Quanto mais ele é bem sucedido, mais dá a impressão de que ele não é necessário. E Isso. foi, certo? Então aconteceu isso. Ah, mas por que nós estamos Não tem isolados? Ela não caso, tá... por que que a Não gente tem precisa caso, não está ficar? acontecendo nada, tem vaga, ali tem 5% de ocupação tal. Só que os estudos, os especialistas, nós advertíamos, os estudos matemáticos mostravam, olha, isso não vai permanecer assim, está assim porque tem isolamento. À medida que o isolamento acabe, isso vai modificar. Então, foi o que aconteceu. A partir de 4 de maio, nós começamos as medidas, assim, digamos, mais oficiais de relaxamento do isolamento social. Uhum. E foi progressivo. Então, uma semana podia isso, na outra aquilo e tal. O mês de maio todo foi dessa continuidade do relaxamento. As pessoas se sentiram autorizadas a ir para a rua, Uhum. mesmo sem necessidade extrema, mesmo que não fosse para o trabalho. A partir de que você começa a ter 4 de maio, depois 11 de maio, 18 de maio, vai flexibilizando, sempre 10 dias para frente, 15 dias para frente, você vai sentir o que vai acontecer. E o que aconteceu com a gente hoje é muito preocupante, porque nós tivemos, eu fui dar uma olhada nos dados de junho. Então, o que, que você tem em 15 dias? Você tem, assim, um aumento do número de casos que chega a ser 2,5 vezes, então mais de 130% de aumento de casos. Então, você tem 2,5 vezes de aumento de casos. E o número de. Enquanto você aumenta, digamos, 2 vezes o número de casos, você está aumentando 3 vezes o número de óbitos. Isso preocupa, Uhum. porque não está crescendo igual. Então, Igual. por que não cresce igual? Então, aí você fala, se eu estou tendo mais óbitos proporcionalmente do que o aumento de casos, então é porque a assistência ela não está sendo Adequado. adequada, ou por falta de, ou porque eu tenho, mas não é uma assistência que atende à necessidade daquela doença. Então, assim, eu acho que hoje falar assim, nós poderíamos estar com medidas de relaxamento social, infelizmente não. Eu acho que a gente coloca uma falsa questão, que é assim, economia ou saúde, ter óbitos ou não, elas não se contradizem. Esse é o momento de se discutir com muita seriedade todo o setor produtivo, os setores que são os políticos, tudo deveria discutir com muita seriedade e tendo um embasamento, um assessoramento técnico, que nós já temos até no Estado, estudos muito interessantes, estudos com grupos de matemática, com pesquisadores da matemática, da geografia, da saúde coletiva, que são pessoas que dão esses dados. Falam, olha, Norteiam, né? Que norteiam com dados norteiam, realmente isso, técnicos, né? E não no achismo e na pressão isso. que a gente vem sofrendo. Isso, então eu acho assim que a pressão ela existe porque assim a pessoa, poxa, eu quero trabalhar, ok, mas é como se você e tem que existir um olhar técnico que vai dizer, infelizmente, isso não é possível agora. Por exemplo, eu não posso abrir um shopping, eu não posso ter uma praça de alimentação, eu não posso ter os setores como bares funcionando e tal. Eu posso ter delivery, todo mundo pode buscar, várias coisas podem acontecer, mas tem algumas coisas que vão ter que ser tem que ter uma restrição para que você contenha e diminua. Assim, se você me permite, sabe, porque a gente vai falando, aí você vai cortando Pode também, deixar, fala, pode deixar. não, cortando, porque assim, a gente tanto se falava, né, daquela curva, temos que achatar a curva, Essa temos que curva. achatar, tal. Então, assim, parecia uma coisa tão repetitiva, por que que fica repetindo isso? Mas era assim, hoje, nós temos a demonstração, aqui mesmo no nosso estado, o que acontece quando você não consegue ir devagar. O achatar é só dizer o seguinte, vai existir a doença? Vai ter disseminação da doença? Vai ter infecção? Vai ter, mas vai numa velocidade que permita que as pessoas sejam atendidas e bem E atendidas. bem E atendida. Senão vai bem acontecer essa.
divergência entre número de casos e número de óbitos. Exatamente. Então, assim, aí se eu faço isso, agora se eu deixo essa curva que está achatada e eu começo a subir assim, de uma forma bem aguda, o que que acontece? Eu não consigo absorver. Então, é interessante, eu vi uma projeção no começo da doença, em que se falava que, assim, no Brasil, se a gente tivesse, na melhor das hipóteses, com medidas de isolamento muito eficientes, tudo que a gente poderia ter, na melhor das hipóteses, chegar a ter assim, faixa de 44 mil óbitos. E na pior das hipóteses, fazendo nada para conter 1 milhão de óbitos no Brasil. Aqueles Aí cálculos, né? nós já chegamos em 44 mil. Quer dizer, Hum. a gente vai dizer que nós estamos podemos considerar na melhor das hipóteses? Claro que não, nós estamos subindo ainda E há já 4 meses, né? E a gente está nisso há 4 meses, sem isso. um norte, sem uma força para nos orientar de uma forma mais efetiva, né? Então, são 4 meses e sem perspectiva ainda de uma melhora. Sem perspectiva. A gente tem a projeção, por exemplo, desses estudos dos pesquisadores locais, eles consideram que, assim, lógico que vai levar em conta, no modelo vai levar em conta o tanto de isolamento, de relaxamento de medidas, mas, assim, considera que a gente vai ter a subida, quer dizer, porque a subida, claro, sempre vai aumentar o número de casos, mas essa tendência de manter a tendência da subida e não de parar de estabilizar para depois começar a diminuir o acréscimo de casos. Essa tendência de subida, 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 ela vai até setembro. Então, veja, tem assim, estudos para setembro, tem estudo até que fala que talvez seja outubro. Então, subindo, subindo, subindo. Aí, isso daí nos preocupa, porque vem uma questão também que você já na sua introdução, você coloca que a questão da assistência ser adequada ou não, da gente ter leitos para doentes graves, mas nós não estamos nem considerando que, além desses leitos para doentes graves, que a gente não está conseguindo ter na velocidade necessária, e isso é muito preocupante, porque isso aumenta óbitos, nós também temos que pensar o que fazer com as pessoas que estão com as formas leves e com as formas moderadas de doença, até para que a gente consiga, em tempo hábil, tratar, né? Tratar quer dizer acompanhar como sistema de saúde, para não chegar numa condição nossa, o primeiro cuidado que o paciente teve já indicou a internação na UTI. Onde estava esse paciente antes? Por mais que possa progredir rápido, é claro que ele não saiu do primeiro sintoma para a UTI. É porque existe esse espaço de tempo e quem que está cuidando desse paciente nesse espaço. Isso é muito preocupante. Em relação aos pacientes graves que necessitam de internação, até uma preocupação que tem rodado vários grupos e várias discussões, não só da população, mas também da equipe médica, é a dificuldade, não do leito físico em si, mas da equipe para poder fazer assistência, porque esse aumento do número de casos, a gente sabe, o Brasil é o primeiro lugar do número de profissionais de saúde com a doença, né? E principalmente o caso de mortes por Covid em profissionais de saúde. Então, a gente tem vivido um momento onde os nossos profissionais estão ficando doentes, e esses profissionais são os que mais têm vamos dizer, experiência para tratar doentes graves. São os profissionais da terapia intensiva, a enfermagem, a fisioterapia, os infectologistas. Então, são essas pessoas que estão na linha de frente e que têm sido os primeiros, como dizem, né? As primeiras baixas, como dizem, né? São os primeiros a ficarem doentes e isso vai gerando muita preocupação. E, além de tudo, além da falta de equipe, é também a qualidade dos nossos aparelhos, dos nossos respiradores. Além de você ter um respirador, você precisa ter um profissional experiente para poder tratar manipular esse respirador no doente. São pacientes de difícil manejo. Então, a gente vê, e ontem eu vivi uma experiência no hospital, que a fisioterapeuta já pegou o paciente, nem estava
devidamente, isso também, né, totalmente paramentado, e vendo ali, já prestou uma assistência, assim, prontamente. Eu quero até mandar um beijo para toda a equipe lá que trabalha com a gente, fisioterapia, enfermagem, médicos, que estão, assim, se doando o máximo, e eu acredito que isso está acontecendo em todos os hospitais, e a gente teve a oportunidade de colocar essa paciente num respirador de alto fluxo, e que a gente sabe que não tem em todo lugar. Então, quando você pode prestar essa assistência, é excelente, mas essa não é a realidade, não vai se manter. Então, a preocupação, principalmente de conscientizar a população, é que não adianta só eu ter meu plano de saúde, não adianta só eu ter uma certa condição. A gente, em todos os níveis, vai sofrer se a gente não se conscientizar. Eu vejo muito isso, não é porque o shopping abriu que eu preciso ir, não é? Isso, Não é? exatamente, exatamente. E a gente vê pessoas contaminadas circulando em locais que não deveriam, né? Pacientes que estão afastadas com atestado. Então, isso nos preocupa muito. Então, acho que o ponto principal, inicial aqui, é realmente essa reflexão sobre o isolamento, sobre o distanciamento, e se era a hora dessa flexibilização toda ou não. E se foi, tem que rever, né? Porque se os casos estão Exatamente. aumentando, É, será que não é o caso da gente rever tudo isso que está é, acontecendo? Né? Então, essa é é. uma preocupação. Não, é verdade. Você falou sobre várias coisas que são extremamente importantes. Por exemplo, a questão, como que se pensa em flexibilizar? Então, quando nenhum país no mundo, dentro do mundo minimamente desenvolvido que a gente acompanha como é que eles estão agindo, nenhum país flexibilizou no momento de subida da curva. Então, esse é um ponto. Será que todo mundo está errado? É, Não é isso. assim. Eu Então, revisei ontem todas as estratégias dos principais países que foram fortemente afetados, e todos não falaram outra coisa senão em relação ao isolamento, e sem dúvida nenhuma todas essas medidas aí. E a gente aqui parece estar na contramão, né? na contramão. Então, eu acho que a gente está na contramão, eu acho que a gente houve muito essa questão que você colocou da orientação. Então, a gente ficou muito assim, não teve uma ação coordenada, né? Um país com uma ação coordenada, porque lógico que existem particularidades. Se existe no próprio Estado, que quando o governo de Estado ele vai olhar, é óbvio que não está igual para todos os lugares. Inclusive, os estudos apontam isso e dão números para micro-regiões, dizendo a taxa de reprodução, a taxa de infectividade nesta região está assim, então aqui segura mais, essa está menos, segura menos. Então isso dá para se fazer. Mas o que fica claro é que quando você está subindo o número de casos, existem dois indicadores, mas vamos falar em termos assim, dois critérios, né, que são muito importantes. É como que está a sua curva, essa tendência sempre do acréscimo. Se ontem eu tive mais 100 casos, hoje eu já tive mais 200, no outro dia eu já tive mais 250, sempre crescendo, 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 tá? Se isso está acontecendo, e se pelos modelos, você sabe que a taxa de reprodução, a taxa de infecção, de infectividade, que muitos até já viram falar do R0, se está acima de 1, isso significa que você não pode flexibilizar, que você tem que fazer as medidas de isolamento sérias. O que a taxa de reprodução, ela é aparentemente difícil e não é. Por quê? Se eu tenho uma pessoa infectada, uma pessoa doente com infecção aparente, não importa, infectada, e essa pessoa infecta uma pessoa só a mais, só entre aspas, daí para baixo, eu digo que eu estou numa condição de começar a relaxar umas medidas. Se eu tiver, para cada indivíduo infectado, infectando 2, 3 ou mais, eu não tenho condições de fazer isso, porque a progressão geométrica que vai dar, cada um infectou 2, aí cada um desses 2 aqui infectou mais 2. Em 5 dias você tem 30 pessoas a partir de 1. Então isso, coloca numa escala de 1.000 pessoas, a partir de 1.000, você vai vendo que a progressão é incontrolável. Então, quando você chega e fala assim, bom, ok, vamos imaginar que também o que se aponta, que o que nós temos de caso seria
uma estimativa baixa também. Eu estou falando tudo estudo brasileiro, não estou entrando nem com as questões que são piores ali quando a gente vê do Aham. Imperial College, de Oxford, que ainda é mais alarmante. Mas no Brasil, tem aquele estudo da Universidade de Pelotas que está sendo conduzido. O que ele coloca em média? Que nós temos hoje, para o número de casos que você tem, se você tem no mínimo 6 vezes mais o número de casos. Isso é uma expectativa até baixa, porque alguns estudos Uhum. apontam 12, 10, tá. Então, 6 vezes. Então, você imagina que se você tem hoje quase 7 mil casos, né? Então, essa é uma questão. Se eu tenho 6 mil casos, 7 mil casos, então eu teria, na verdade, se eu testasse todo mundo, isso é uma ficção, claro. Se eu testasse todo mundo, eu teria 40 mil casos, 42 mil casos infectados no estado até o momento, tá? Imagina que você precisa, mas num dado momento tem, sei lá, 20 mil pessoas que estão doentes. Então, imagina que você tenha isso. Não há sistema de saúde que suporte isso. Não Por dá. quê? Você tem 20 mil. Se você tivesse 10% que precisasse internar, 10%, você teria 2 mil pessoas no dia para a noite. Assim, eu tenho 2 mil pessoas para internar em leitos de paciente grave. Então, isso não existe sistema que absorva. Por isso que você faz a pergunta que já é uma afirmação sua. É hora de flexibilizar? Claro que não é, porque tem os indicadores todos nos dizendo não podemos. Agora, tem um município tal lá, não sei, é um município para ser avaliado lá. E mesmo assim, se o município que é pequeno, não tem quase casos tal, se não houver nenhuma contenção para a Contenção vai entrada chegar. lá, vai chegar também, não Vai vai adiantar. chegar. Então, as ações têm que ser coordenadas. E a equipes, você falou uma coisa importante. Equipe, além de desfalcar a equipe, porque você vai tirando até o aspecto humano de você estar perdendo profissionais, perdendo não necessariamente porque esses pacientes, essas pessoas vão Tem que se morrer, mas afastar, né? Tem que vão se ter que se afastar. afastar, ficam Estão doentes, alguns bem, mas não podem ficar contaminando, então eles têm não que se pode. afastar. Então você Graças a Deus, conseguir. eu acho que a gente não perdeu nenhum profissional. Teve acho que algumas enfermeiras, uma do HGU, Foi, mas mais mas próxima de mim. é dramático isso, mas a gente tem gente afastando todo o tempo. Hoje mesmo, 2 pessoas assim, próximas dentro da infectologia já foram afastadas no mesmo dia. É sempre assim. Tá, então, esse momento, o que acontece? Você tem equipes, às vezes, que eram muito bem preparadas. Então, você tem que ter os equipamentos que você falou. O que é um leito de UTI? Ele é o leito, mas ele significa os equipamentos que você tem, os insumos mais os medicamentos, que é outro problema que está tendo, porque, Outro né, problema. está faltando tal, e equipe. Então, acho que uma colocação que eu acho que hoje é importante. O que tem se percebido é que equipes competentes estão muito, e um manejo clínico adequado está muito mais associado ao sucesso do que o uso de qualquer medicamento. Uhum. Isso está claro. Isso é que vai fazer evoluir bem, o acompanhamento adequado, a equipe adequada. Precisou entubar, você tem que ter uma pessoa que tenha a experiência, não Expertise. a expertise, não é chegar lá, eu vou tentar, tal, não é isso. Então, isso o mundo mostra, todo mundo que já viveu isso, mostra que equipes competentes vão conduzir ao sucesso muito mais do que qualquer medicamento, mesmo que a gente tenha algumas notícias, hoje tivemos uma, tal, que Então, vamos falar depois. Acho que vamos, então, né? que você tinha até comentado aí, né? Porque Uhum. dos pacientes graves a gente entende toda essa dificuldade. Acho que só para concluir, é importante a gente dizer que todos os setores, tanto público como privado, a gente tem vivido essa dificuldade de leitos, não só por conta do espaço físico, mas por toda a equipe que acaba sendo desfalcada. Então, a gente tem sim que se preocupar, independente da esfera pública ou privada. E como foi colocado, e os pacientes com quadro leve a moderado, como vem vinculando que o que tem que fazer são pacotes de medicamento, né, campanhas, como disseram, né, campanhas pela vida, são assim, o que me preocupa, não só o uso da medicação sem evidência, mas é dar mais uma segurança sem evidência para a população, ainda mais ir para a rua. Eu estou tomando o meu medicamento, eu estou tranquila, não vou complicar, né, porque é isso que passa muitas vezes na cabeça e acaba fazendo o que é pior, que é transmitindo para outras pessoas que
tomando ou não tomando, uma coisa que não tem evidência nenhuma, pode realmente evoluir com um quadro grave, né? Então, acho que é o ponto agora da nossa discussão, né? Casos leves, moderados, como conduzir. Então, eu vejo assim, então, eu acho que nós estamos tendo problema e eu acho que nesse momento também a gente está convergindo. Eu entendo que mesmo no sistema privado, aquele amparado por planos de saúde, existem problemas no acompanhamento de pacientes. E no sistema público, demais. Então, eu vejo assim, né, veja como é difícil você dizer para uma pessoa que está lá na casa dela, que às vezes não tem uma boa condição de moradia, nunca teve uma boa assistência, ela não sabe nem qual é a condição basal de saúde dela, o que normalmente ela tem. É uma pessoa que trabalha, muitas vezes está esgotada e tal. Aí vem uma orientação que vem até na televisão dizendo o seguinte: se você tem sintomas leves, fique em casa. Isso primeiro, o que é ter sintomas leves? O que é não estar não ter sinais clínicos que mereçam ser atendidos no serviço de Avaliados, né? saúde, avaliados. O que é exatamente isso para uma pessoa leiga? Ela não sabe exatamente o que é isso. Mas você pode, através de campanhas, orientar e tal. Só que a pessoa ela tem que se sentir acolhida, assistida. Quer dizer, caso eu tenha mais do que essa febre baixa, que eu já tomei meu remedinho lá que eu estou acostumada a tomar para febre, eu tive um pouco mais. Hoje eu acordei com muita dor no corpo. Eu E eles tô com referem muita mialgia e muita muita, cefaleia, né? muita. Muita, Então, assim, intenso. hoje eu vi que nossa, eu tô com 4 dias que eu tô doente, tem 7 dias que eu tô doente, e em vez de melhorar, parece que eu piorei. Onde ir? Onde que essa pessoa vai? Quer dizer, qual serviço ela vai buscar? Eu entendo que nós estamos falhando nisso também. Talvez essa dificuldade também de leitos para paciente grave, vamos dizer leitos de UTI, vamos chamar de leitos de UTI, ela vai existir mesmo, porque ela é uma doença que surpreende. Qualquer um pode, num dado momento, piorar muito e precisar de leito de UTI. Isso não tenho dúvida. E piora na Mas nossa cara, hein? piora na cara, exatamente. Meu Tá, Deus. tá acompanhando, tal, de repente piora. Isso é verdade, isso é um fato. Mas, veja, a maioria das pessoas, ela não chegou exatamente naquele momento e já piorou e já foi para UTI. É porque há todo um tempo que ela não foi assistida adequadamente. E aí vem a falsa impressão, aliás, não é só falsa, é fake mesmo, de que você pode ter um pacote de medicamentos que a pessoa vai usar em casa e que aí vai resolver, tanto caso ela tenha sintomas, que ela não vai ter nada grave, e mais do que isso, do que ela faz ainda de maneira preventiva. Quer dizer, eu vou tomar para não ter a infecção, não Sintoma. ter a doença, não vou ter sintoma, não vou ter nada. E isso é uma ilusão, não existe isso. Não existe, primeiro, nenhum medicamento comprovadamente eficaz ou eficiente, ou o nome que trate esse coronavírus que causa essa doença chamada Covid. Isso não existe. Não. Então, no momento, existem medicamentos em teste, existem medicamentos que são testados em laboratório. Então, lá naquela célula que foi cultivada dentro do laboratório, dentro de um tubinho, colocou um produto e viu que aquele produto foi eficiente para matar aquele vírus. Isto, desta fase, até ele comprovar que ele é eficaz para tratar uma doença, não é só matar o vírus, é fazer com que a doença não progrida, fazer com que a doença que o paciente não vá precisar de respirador, ou que o paciente não vá morrer por essa doença. Existe um longo intervalo, e isso está sendo passado, está sendo discutido, não discutido, está sendo colocado como se essas etapas não fossem necessárias. E isso é ilusório. Então, nós não temos hoje, nós acabamos de viver um período de 3 meses de um medicamento que tinha até torcida pelo medicamento. Hoje, esse medicamento acabou de ser até desautorizado Pelo FDA. pelo FDA, que é a agência que vai regular o uso de medicamentos nos Estados Unidos, que é extremamente séria e que disse o seguinte: olha, hoje nem para uso chamado off-label, nem para uso emergencial, que eles chamam de emergencial,
está autorizado o uso desse medicamento, que é a cloroquina. Então, a cloroquina, que nos Estados Unidos estava, que até, né, Até o presidente. até o presidente fazendo coletiva para falar da cloroquina, ele hoje a agência dele reguladora retirou. Então, o medicamento, 3 meses, uma torcida, tá, hoje está sendo assim deixado de lado. Aí aparece outro candidato, porque é assim que vai acontecendo. Fala, olha, agora o medicamento é esse, e aparece, né? Medicamento da vez. O medicamento da vez. Então, não existe, assim, o que é importante, não existe um pacote de medicamentos para ser administrado para todo mundo. Isso não existe. As pessoas têm questões individuais. Ontem eu vi uma prescrição que, num paciente que já fez até uma ablação, né, porque tem arritmia, e foi usar, e ele estava com 2 medicamentos prescritos, que felizmente não tinha começado a usar, os 2 medicamentos que têm risco de induzir arritmia. E o paciente Feito que tem ablação. arritmia, feito ablação. Pois é, então assim, isso não pode ser feito de uma forma irresponsável, feito fora do hospital, fora do acompanhamento médico, fora tal. E então esse é o primeiro ponto. Existe algum segredo, protocolo russo, protocolo de Madrid, não existe de Madrid, não existe nada disso. Isso tudo, isso é uma forma de se promover. Não existem esses protocolos, e nós não temos, Márcia, você, Soraya, não temos nenhum interesse aqui em dizer que não existe. Se eles existissem e fossem bons, a gente estaria comemorando a presença desses protocolos. Porque estamos exaustas, né? Estamos exaustas. Então, assim, nós não temos interesse. Pense nisso quando vai pensar. Nós não temos interesse em dizer que não funciona, porque não funcionam mesmo. E hoje, eu não sei se você acha que é o momento da gente falar, hoje saiu uma notícia até bastante animadora sobre o uso do corticoide. Eu só queria antes a gente concluir então, da pode ivermectina, porque a ivermectina, essa é então a é o da da vez. vez. Então já vamos finalizar o pacote, porque o pacote está aí, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina e dipirona, né? Então, assim, cloroquina eu acho que é uma coisa que realmente é uma medicação que eu acho que não cabe mais a discussão. A azitromicina seria alguns protocolos que fizeram em conjunto, mas que realmente viu que não tem benefício. E a ivermectina, que é uma medicação que você encontra de forma fácil nas farmácias, é uma medicação que foi barata, mas pelo jeito já está inflacionando aí no mercado. Parece, e que as pessoas, parece que tá. E muitas pessoas estão tomando. Então, assim, uma medicação tem trial clínico publicado? Então, pois é, não tem. Então, você falou da azitromicina, que é bom lembrar. A azitromicina, ela vai ter, ao longo do acompanhamento médico, pode ser que em algum momento ela seja indicada, mas não como está se pensando nesse pacote único, indicado para todo mundo. E eu vejo, infelizmente, alguns profissionais falarem da modulação imunológica que ela poderia fazer, e isso baseado numa modulação conhecida para, por exemplo, doenças bacterianas. Então você está... DPOC, né? Exatamente, você está trazendo um conceito e colocando sem nenhuma comprovação para uma outra doença que é viral, de comportamento diferente. Então, isso é um risco. Então, não existe. Também todo mundo ficou doente, teve sintoma, comecei a sentir meu nariz entupido, vou usar azitromicina. Não está correto isso. Cloroquina, você já falou. A ivermectina, ela surgiu porque também vem igualzinho a cloroquina. Vem um estudo que diz o seguinte, olha, houve no laboratório, em células cultivadas, houve ação da ivermectina contra esse SARS-CoV-2. Isso já traz, bom, ele é um medicamento barato, é um antiparasitário, tá? Ele é para parasita, ele não é um remédio para vírus, e ele é um medicamento barato. Nossa, que ótimo! Claro que é ótimo. Se ele comprovar que tem ação, excelente que seja um medicamento barato, já conhecido, com perfil de segurança, não é um princípio, uma molécula nova que teria que passar por vários testes e tal. A questão não é essa, a questão é que não existe estudo que mostre que de fato é eficaz. E a gente não pode interpretar medicamento
com aquela frase: se bem não fizer, mal também não faz. Não existe isso para medicamento. Isso jamais. Isso outro dia eu Jamais. usei até isso assim. Isso serve para o chazinho que a vovó vai dar. Então ela vai dar um chá de camomila que fala assim: não, minha filha, é bom para isso. Aí você vai usar e fala: realmente, se não fizer bem, mal também não vai fazer. Medicamento jamais pode ser dado dessa forma, ou auto-administrado dessa forma. Então, ivermectina não tem comprovação, não recomendo, você também não recomenda, que eu Não. sei, para usar em protocolo E eu nenhum, acho que não deve ser talvez essa usado. questão de bem não faz, né? Bem não faz, mal não faz. Eu acho que nesse caso, talvez mal possa fazer pelo Isso. sentido de dar uma segurança para a população, e mais ainda para as ruas, e onde o vírus está, levar o vírus para manter a circulação e a transmissão, aumentando ainda mais o número de pacientes com Esse necessidade de ponto que você internação. coloca é interessante, porque eu pensei menos nisso. Você está colocando uma coisa que realmente é preocupante. Isso que Essa você está dizendo, segurança, né? uma falsa segurança, que eu tinha medo no começo, quando a gente não tinha recomendação de máscara e começou a ter a recomendação. Hoje se entende que ela bem utilizada é importante e tal. Mas no primeiro momento fala: gente, se a gente achar que isso protege a gente de tudo, que pode manusear, pegar tal, acabou, não serve. E o que você está colocando é muito importante. Muitas pessoas estão usando até profilaticamente, vão lá, pegam o estoque do medicamento e Começa a falam: eu e tomar. minha família estamos protegidos. Aí vai passear no shopping. Vai Para passear. que passear? O que nós precisamos? Cabe a reflexão. Veja, nesse momento, tanto que a gente está discutindo, a gente está passando 3 meses dentro de casa. Será que a gente está precisando mesmo de comprar coisas assim, de uma forma, de produtos às vezes necessários para si mesmo? Eu quero que o comércio vai ser ativado no momento certo. Eu tenho uma filha que é comerciante. Muita gente imagina assim: ela não tem problema nenhum de Não falar isso. precisa, né? Não é verdade. Eu tenho uma filha que trabalha com comércio, foi começar a trabalhar com e-commerce. Vai ter que ter criativa, ir atrás, vai à luta, entendeu? Porque isso é real. E ela concorda com isso. Então, vamos pensar que no momento temos que preservar vidas. Como é que se preserva? É reduzindo taxa de infecção na população. Não temos medicamento para tratar. A cada tempo, quanto mais você tem equipes preparadas, número suficiente de leitos, uma curva ascendente lenta, você vai estar protegendo vidas, você vai evitar os chamados óbitos evitáveis. Uhum. E eu acho Né? que, e só para finalizar essa parte dos quadros leves, antes da gente entrar no corticoide, é fundamental, talvez, em vez de distribuir pacotinhos, é estruturar uma equipe da atenção básica primária Eu para acho. acompanhar esses pacientes, para acolher esses pacientes, para esclarecer melhor, porque o que eu tenho visto dos quadros mais leves, que não necessitam de internação, é realmente essa mialgia intensa, cefaleia intensa, e isso provavelmente gera uma ansiedade muito grande no paciente. O Claro, paciente não claro. melhora e vê que outros colegas foram entubados, foram para UTI, então vai se criando um pânico mesmo. Então, eu acho que chamar as autoridades para estruturar também, não só UTIs, mas essa rede primária de atendimento e acolhimento mesmo da É. população com quadros leves a moderados. Dar Ó, pacote de tratamento, eu perfeito. não sei se vai Parabéns. desafogar, não. Exatamente, parabéns pela fala. Isso daí é porque é uma fala que traz uma reflexão muito importante. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de começar essa discussão, eu digo começar porque isso não está acontecendo. Eu tive a oportunidade de uma pessoa que me procurou, até que é uma pessoa da política, mostrando talvez uma visão, né, de falar assim: tudo bem, está se falando de leito, mas e aí? O que está se fazendo para atender a população como um todo? Eu falei: eu acho isso dramático. Então, por que não estruturar, capacitar? Nós temos, pessoal, por exemplo, nós na universidade temos, eu entendo como uma obrigação de fazer as capacitações
capacitações, desde que não sejam solicitadas, nós podemos capacitar equipes, profissionais, ter os equipamentos, lógico, mínimos, que não são grandes para quem vai atender na ponta, não são necessárias tantas coisas, não existe uma complexidade, mas existir a possibilidade do paciente saber o que ele faz. Se eu hoje acordar com febre, o que eu faço? Ou eu vou na minha unidade ali, porque eles estão atendendo na minha unidade básica, que fica no meu bairro, ou eu tenho um número que eu telefono, que eu ligo e digo isso, e vem um agente até a minha casa saber o que está acontecendo comigo. E daí vai identificar se eu preciso ser visto pelo médico nesse momento, ou se eu vou ser acompanhado. Até por telefone, nós temos esses sistemas que acompanham por telefone todos os dias ou a cada 2 dias, para saber, para que eu me sinta, naquele momento, eu estou na minha casa, mas se eu piorar, eu sei que tem alguém que vai dizer, que vai arrumar um encaminhamento para mim, para que eu vá ou para um atendimento, digamos, tipo ambulatorial, ou que for até para um leito clínico, porque nem todo leito é de UTI, um leito clínico que ele possa ser atendido e tal. Esse acompanhamento, isso é necessário. Os pacotinhos de medicamentos não são eles que vão ajudar. E principalmente não é um cabo de guerra onde vai sair um vencedor. A turma do pacote, da cloroquina, e a turma contra, né? Nós estamos no mesmo barco querendo a mesma coisa, é passar por isso com o menor sofrimento possível, e quanto mais rápido, né? Exatamente, eu acho muito bem colocado da sua parte. Eu acho que essa luta, e principalmente na classe médica que a gente tem vivido, tem que prescrever, está sendo muito desgastante, né, pra gente, principalmente nós infectologistas, estamos sendo massacrados aí. Massacrados, Então tem sido um desgaste a mais. Né, a mais. Exatamente. Uma outra coisa é o corticoide, né? Do que funciona, né? Que é qualidade de assistência, equipe preparada, anticoagulação, que cada vez tem mostrado um pouco mais de evidência. E hoje uma publicação importante mostrando que o corticoide, a dexametasona, para pacientes graves, né? Que necessitam de oxigênio. Então tem que botar um letreiro assim, bem iluminado, que é assim, né? Para a gente não tirar essa última parte que você falou e falar corticoide é bom para Covid. Calma, ele é bom quando? Né? Para quem, né? Então, esse grupo de Oxford, né? Que tem que na verdade trabalha com diferentes abordagens de tratamento, todas em protocolos de pesquisa, protocolo clínico. Então, isso também tem que ficar claro. Mas por que eu não posso ter um pacote de medicamentos se, de repente, tem um estudo que está avaliando se a ivermectina funciona? Exatamente por isso, porque num protocolo de pesquisa você tem todos os critérios para acompanhamento e para depois comparar e ver realmente funcionou ou não. E você está amparado por uma assistência adequada. E é diferente de soltar um medicamento por aí, é completamente diferente. O corticoide, então, esse grupo de Oxford, então no Reino Unido, né? Já soltou preliminarmente aquilo que já está, porque ele falou, nós estamos correndo, o grupo, né, fala, nós estamos correndo para ter a publicação inteira e tal. Mas como eles trabalham com milhares de pacientes, porque no Reino Unido existe um sistema de saúde semelhante ao SUS, né, um dos poucos países que tem, que se assemelham à questão do SUS, que é o NHS. Então, eles têm todos os hospitais, então são milhares de pacientes para serem observados. E os grupos vão sendo diferentes, que a gente fala grupos ou braços de pesquisa. E tem esse grupo que indicando corticoide, o uso de um corticoide, que de fato, como foi falado, de uso barato, que existe em todo lugar, tal, que mostrou benefícios, vamos chamar assim, para 2 grupos específicos. Para o grupo que tinha necessidade de intubação, que estava entubado, paciente grave entubado com assistência ventilatória com ventilação mecânica, e também para aqueles, um pouquinho menos de benefício, mas aqueles que estavam precisando de assistência com oxigênio, mas não estavam entubados. Para aqueles que não necessitavam de oxigênio suplementar,
tanto no aparelho quanto no catéter, qualquer máscara, qualquer coisa, para esses não houve benefício. Então, é o primeiro ponto, já mostrando que mesmo falando de paciente grave, paciente hospitalizado, aqueles que não estavam na condição de precisar de oxigênio não tiveram o benefício com corticoide. Então, daí já dá para pensar que muito provavelmente quem tem a condição mais leve, moderada, aí que não tem benefício mesmo, não é para usar o corticoide. Uhum. Lembrando que corticoide, foi dito o nome, a gente é obrigado a falar, foi a dexametasona. Uhum. Então, que é um medicamento que tem tanto para uso injetável quanto tem para Quanto uso vioral. oral. E se usa para muitas coisas, na Muitas. neurologia e tal, se usa muita coisa. Bom, então o que acontece? Nós temos que lembrar aqui que quando as pessoas que querem fazer esses pacotinhos profiláticos e que vão querer incluir o corticoide, lembrar que o corticoide diminui a imunidade da gente para as infecções. Então, se eu ficar me prevenindo, usando 1 mês de corticoide, eu usei ivermectina mais corticoide e tal, na hora que precisar da imunidade, ela vai estar Vai falhar. comprometida, ela vai falhar. Então, aquilo, quer dizer, o tiro vai sair pela Pela culatra, culatra. vai Além de sair. piorar, por exemplo, grupo de risco como diabetes, né? O Isso, corticoide muito bem piora a lembrado. glicemia, e Isso. outras, usar a longo prazo, imagina, síndrome de Cushing e tantas Não, outras complicações. Né? então tem Então, que estar lembrar que é claro, restrito a paciente hospitalizado, paciente grave, hospitalizado, grave. E aí você com falou até necessidade de da... oxigênio, porque às vezes a gente vê paciente Isso. internado que interna em fases, né, um pouco muitas vezes sem necessidade de oxigênio, também não é o grupo, Também, né? também não seria um protocolo de uso. Então, assim, quer dizer, existem algumas boas evidências, vamos falar, evidências e comprovações, entre aspas, de que o corticoide para esses pacientes graves que precisam de oxigênio, por várias situações, eles podem ter benefício com o corticoide mesmo. Isso já vinha sendo, de certa forma, utilizado, agora vai realmente, assim, vai embasar o uso disso com as equipes, né, de terapia intensiva. Hoje saiu até uma recomendação mesmo da própria Sociedade Brasileira de Infectologia, como uma nota falando do estudo e dizendo que para essa condição estaria, de fato, parece que indicado tal. E Foi bem quando pragmática, né? Foi bem assertiva. Eu até falei, gente, bem será assertivo. que. É estranho, né? Porque assim, Eu falei, normalmente fala, olha, pode, a critério médico, foi pode ser encorajada, né? indicada. Nos encorajou Foi a. corajosa. Quer dizer, bateu o martelo com aquele estudo, né? Falou, não, o estudo É, desse grupo, né? nesses casos, na Que nota é deixou bem do, claro, chama paciente. Recovery, né? Que é o grupo Aham. lá que estuda vários medicamentos. Bom, então, e a anticoagulação é outro problema também sério, porque essa é uma doença que tem mostrado que existem mecanismos que podem levar à coagulação e que pode estar indicado numa determinada fase da doença, iniciar aquilo que a gente chama de profilaxia de anticoagulação. Não é nem a anticoagulação. Qual é o risco de se fazer de forma indiscriminada? Também que numa hora que você esteja numa condição de muita gravidade, você tenha sangramentos, porque Sangramento. fez anticoagulação. E Demais. sangramento, lembrar que sangramento pode ocorrer no sistema nervoso Sistema nervoso central. central. A pessoa pode ter uma condição, piorar muito, E ficar tem extremamente grave. dados, né, estudos de necrópsia que mostrou realmente sangramentos Isso, importantes. Então a gente tem que isso, ter esse muito bem cuidado lembrado. também. Tem que ter esse Então a cuidado. gente Então, tem que ter esse cuidado. por isso, na verdade, é assistência boa, bem feita, adequada para o momento. Então, nós não temos que ter, mesmo como paciente, eu falo assim, às vezes tem uma discussão, muita gente fala assim, mas e se fosse você? O que você ia querer É a fazer? que eu mais Isso se ouvi. fala o tempo todo. Eu falo, olha, Se fosse alguém da sua família, você não ia prescrever. isso, aí fala assim, olha, primeiro então vamos falar de mim. Se for, eu tiver com uma condição leve e tal, eu vou observar. Eu já passei por outras situações, passei pelo H1N1, observei, foi tudo muito bem, eu tive, a coisa evoluiu muito bem e tal. Hoje eu observaria, estaria lá, sem nenhum desses pacotes de medicamentos, porque não tem comprovação.
Ah, mas e depois, internado? Depois não sou eu que cuido de mim. Se eu te precisar internar, eu tenho que ter uma equipe que cuida de mim, não sou eu que vou dizer, eu quero ter uma boa equipe que cuida de mim, porque aí não sou eu mais que decido. Aí qual é a hora da profilaxia para anticoagulante? Qual é a hora do corticoide? Qual é a hora se vai Qual a entubar ou não ventilação vai? que nós vamos fazer? A Exatamente. pronação é importante, Pronação, né? importante, E mas para isso isso eu é preciso de cuidado equipe, hospitalar. Isso né? é Com cuidado, certeza. né? Então, a gente tá. Então, é isso E, mesmo, corticoide. e eu acho que é importante dizer também, até entrei hoje no trials.org, né? A gente, quando pesquisa Covid, coronavírus, enfim, a gente tem lá 2.200 e poucos trabalhos em andamento. Então, as pesquisas estão acontecendo, acho que a gente não tem que atropelar, né? A gente tem que ter. Eu sei que o momento, é um cenário de guerra, não dá para esperar duplo cego, randomizado, mas também não tem como ser diferente. O que a gente precisa realmente nesse momento, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, acho que especificamente aqui, que a gente está com essa curva acelerada, é rever e pedir uma sensibilização da população em relação a todas as medidas de isolamento, porque a gente tem realmente vivido dias muito difíceis, principalmente dentro do hospital. E como foi dito, né, pela senhora, falar da população dos casos leves a moderados, buscar realmente uma assistência de saúde mais organizada, né, um pouco mais direcionada para essa população. É. Então, assim, nosso tempo daqui a pouco está acabando, foi tão Você que rápido. vai dizer. Pois é, né? Uma loucura isso que a gente pensa. Ah, tá, Eu vamos vou deixar, falar então, e. você concluir com as suas considerações finais de tudo isso que a gente falou. Eu acho que foi ótimo. Então, mas assim, eu quero também ter uma. Quanto tempo nós temos? Assim, Eu nós acho que temos pouquinho é tempo. 4 minutos. Uns 4 minutos, tá? Porque aí, se Pode você quiser me fazer suas interromper, é bastante considerações tempo. aí. É bastante tempo, aí você pode interromper. Eu acho que você pontuou coisas muito importantes. Você trouxe para a discussão aspectos muito importantes que vão desde a assistência, que seria necessária para o paciente desde o primeiro momento, na verdade, até antes do primeiro momento. A gente saber que a população tem que estar bem orientada, ela tem que saber no que acreditar, em quem acreditar e qual é o momento de fazer, de tomar alguma atitude. Nós deveríamos ter, sim, a responsabilidade de ter ações coordenadas em que se discutisse como vamos fazer com a atenção básica, em que ela pode contribuir, o que está faltando, então vamos suprir. Está faltando treinamento, vamos treinar e vamos dar assistência para a população como um todo. Os casos moderados, tal, também pensar que temos leitos. Será que os ambulatórios, de alguma forma, por exemplo, eu vou dar um exemplo, nós temos um ambulatório que é para colaboradores no Hospital Júlio Miller, mas esses, assim, colaboradores, todo mundo que trabalha no hospital. A procura tem sido muito grande, inclusive por aqueles que têm planos de saúde, tudo, tem sido muito grande. O que a gente tem observado é uma forma de atendimento maravilhosa, porque ele tem o atendimento, ele passa a ser monitorado por telefone, e isso, assim, quer dizer, isso pode ser ampliado até com o uso de estudantes de medicina, de outras, assim, especialidades, às vezes residentes médicos que estão, residentes tanto médicos como de outras áreas da saúde, que poderiam ser utilizados para esse monitoramento de pacientes. A gente deveria ser um pouco mais responsável eu acho, nesse planejamento das ações como um todo. E com relação assim, com as UTIs, a gente não pode ficar numa corrida louca. Precisamos aumentar leitos? Precisamos. Mas você vai aumentar 10 hoje, esses 10 lotam no mesmo dia. Se você conseguiu mais 30, demorou mais 3, 4 dias, os 30 também vão estar lotados. O que nós precisamos é tentar conter a subida, como você falou, a subida acelerada. E como se contém isso? Se contém com as pessoas em casa. Quem sai à rua? Sai aquele que tem necessidade absoluta, essencial de sair. Todos os outros não estamos no momento de passear, de conviver, de confraternizar.
de bater papo em bar, restaurante, nada disso, nem Nada frequentar a disso. casa dos outros. Não estamos. Tenhamos essa consciência, sejamos solidários, porque o que eu estou, às vezes eu me protejo e protejo o outro, esse outro poderia ser alguém que ia ter uma doença grave, Mais talvez eu grave. não. Então, sejamos solidários. Eu entendo assim que se a gente tiver ações coordenadas, a gente já teve chance de caminhar melhor. Não, não, assim, acabamos nos perdendo um pouco no caminho, mas ainda temos tempo de recuperar algumas coisas. Sempre é tempo para fazer alguma coisa melhor. Então, assim, é uma consideração que eu queria colocar. Ótimo. Eu acho que é isso, né? Não tem buscar essa conscientização da população, essa civilidade, porque infelizmente a gente vê pessoas infectadas andando por aí, levando o vírus para outras pessoas de risco. Então, isso tem me deixado bastante triste. Bom, falta menos de um minuto agora acabou mesmo. Eu quero agradecer muito, muito. Foi maravilhoso essa conversa aqui. Tenho certeza que o pessoal também, pelos comentários, gostaram bastante. Obrigada mesmo, professor. E mais uma vez, quero mandar um beijo para todos os profissionais de todos os serviços que estão assim, se doando demais. Eu falei de técnico, enfermagem, fisioterapeutas, médicos e dos maqueiros, porque hoje ele me ajudou muito na condução de um paciente. Então, os maqueiros também transportando paciente em ventilação mecânica, ambuzando. Então, também deixar um abraço aqui para todos eles e desejar para todos civilidade mesmo, né? Que a gente tenha essa consciência e para os profissionais muita força e que Deus abençoe todos nós aí. Todos Beijo, nós, professora, mais uma vez, que Beijo agora é grande. 5 segundos. Muito obrigada pelo convite, tá? Ai, Beijos obrigada, para viu? todos, tá? Muito Beijo, obrigada, tchau, tá? tchau, Tchau, beijo. adorei.